O GRESG apresenta Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, ESD. Vamos juntos aprender sobre a obra A Gênese, de Allan Kardec, com Guaraci Silveira. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Estamos aqui de volta para o estudo agora, número 5 do livro A Gênese, né? Nós estamos estudando capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita, e hoje vamos encerrar esse capítulo. Então, esse capítulo é muito interessante, porque Kardec faz, assim, no encerramento do capítulo, ele chama a atenção para a ciência espírita e para a sua justaposição com as leis naturais e com o nosso Pai, que é Deus. É muito interessante esse capítulo, que eu chamo a sua atenção para que você possa absorver o melhor possível aqui nos seus conhecimentos, né? Aqui nas suas propostas. Então, a Gênese, estudo número 5, tá? Capítulo 1, itens 54 a 62. Então, vamos a eles, né? Olha só, 54. Não há nenhuma ciência que tenha tirado todas as peças do cérebro de um só homem, todas sem exceção. São o produto das observações sucessivas, apoiando-se em observações precedentes, como em um ponto conhecido para chegar ao desconhecido. É assim que os espíritos têm procedido para com o espiritismo. Daí o fato de seu ensinamento ser gradativo. Eles não abordam as questões, senão à medida que os princípios sobre os quais devam se apoiar estejam suficientemente elaborados e que a opinião esteja bastante madura para lhes assimilar. É mesmo notável que todas as vezes que os centros particulares quiserem tratar de questões prematuras, eles não obtiveram mais do que respostas contraditórias e não conclusivas. Quando, ao contrário, é chegado o momento favorável, o ensinamento se generaliza e se unifica em quase toda a universalidade do senso. Então, vejam vocês, este homem é pesquisador, né? Então, sempre ele veio pesquisando as coisas. E essa pesquisa, né, ela vai sendo solidificada à medida que a gente vai juntando pontos. Então, a gente não vai, de uma hora para outra, chegar a uma conclusão. Então, é preciso a colaboração de muitos. Nós já falamos sobre isso, né? Que um dos fatos do conhecimento é buscar pela ciência, pela pesquisa. Então, a história mostrou isso, que era necessário. O Espiritismo também teve que aguardar seu tempo para chegar. Teve que ser elaborado gradativamente para chegar ao momento deles se colocar apostos para a sociedade. Percebem? Bom, então, todavia, entre a marcha do Espiritismo e a das ciências há uma diferença capital. É que a de que essa só atinge o ponto que alcançaram após longos intervalos, ao passo que bastaram alguns anos para o Espiritismo, se não para alcançar o ponto máximo, pelo menos para recolher uma soma de observações bastante grande para constituir uma doutrina. Isso se deve à multidão inumerável de espíritos que, pela vontade de Deus, manifestaram-se simultaneamente, trazendo cada qual sua parcela de conhecimentos. Resultou daí que todas as partes da doutrina, em vez de serem elaboradas sucessivamente durante vários séculos, foram produzidas quase que ao mesmo tempo em apenas alguns anos, o que bastou reuni-las para formar um todo. Ora, se o Espiritismo tivesse que começar do zero no século XIX, nossa, teria muito tempo ainda para ser elaborado. Acontece que, quando chega o século XIX, as mentes que trabalharam na formatação do Espiritismo já vinham de séculos anteriores estudando, que são os espíritos desencarnados sábios. E o senhor Allan Kardec também é um deles, né? Só que o senhor Allan Kardec encarnado. Então, isso constituiu uma rapidez muito grande para a chegada do Espiritismo, que não precisou passar
por projetos e mais projetos de elaboração de ideias, de fatos, para se chegar a uma conclusão. Ele já veio praticamente pronto naquelas ideias que os espíritos passaram para todos nós, porque eles já tinham vivenciado isso. Eles já tinham estabelecido neles o conhecimento das leis naturais que fazem parte do espiritismo em absoluto. Né? Então, é isso que o senhor Allan Kardec nos diz aqui nesse princípio. Deus quis que fosse assim. Primeiramente, para que o edifício chegasse mais rapidamente ao ápice. Em segundo lugar, para que pudéssemos, por meio da comparação, ter uma comprovação, a bem dizer, imediata e permanente da universalidade do ensino. Não tendo nenhuma de suas partes valor e nem autoridade, a não ser pela sua conexão com o conjunto, devendo todas se harmonizar, achar seu lugar no registro geral e chegar cada qual ao seu tempo. Agora, nós podemos entender por que muitos participaram. Por que não foi obra de uma pessoa só? Porque era uma universalidade de ensinos e que todo espírito contribuiria com a sua proposta, com o seu conhecimento. Então foi fácil, porque esses espíritos já tinham esse conhecimento neles. Tá certo? Se fosse um homem só, ou dois, isso demoraria muito, porque eles teriam que fazer muitas pesquisas, coisas que eles não sabiam. E os espíritos superiores trouxeram o que todos eles sabiam, então reuniu aquele grupo de espíritos estudiosos e cada qual contribuiu com a sua parcela. Entenderam por que foi rápido a chegada do espiritismo? Não confiando a um único espírito o encargo da promulgação da doutrina, Deus quis, de outra forma, que tanto mais pequenino, quanto maior entre os espíritos e entre os homens trouxesse sua pedra ao edifício, a fim de estabelecer entre eles um laço de solidariedade cooperativa que faltou a todas as doutrinas decorrentes de uma única fonte. Aqui é preciso a gente considerar que esses espíritos que contribuíram para a edificação do espiritismo, todos eles residiram aqui na Terra. Não se tem notícia de um espírito de um outro planeta vir fazer isso aqui. Não é? Não se tem notícias. Então, são espíritos que vivenciaram, que têm a síntese no inconsciente coletivo da história dessa humanidade. Então, eles trouxeram para essa humanidade o que essa humanidade precisa para avançar. Isso é importante ser considerado. E pouca gente pensa nisso. Era preciso que espíritos que vivenciaram aqui trouxessem a sua colaboração. Ficou claro para você? Continuemos aqui. Ó. Por outro lado, cada espírito, do mesmo modo que cada homem, só tendo uma soma limitada de conhecimento individualmente, eles estariam habilitados de tratar ex professo das inumeráveis questões às quais toca o espiritismo. Eis igualmente a doutrina, por satisfazer as vontades do Criador, não poderia ser a obra nem de um só espírito, nem de um só médium. Só poderia sair da coletividade dos trabalhos controlados uns pelos outros. Isso fica muito claro. Então, muitos espíritos, porque cada um colaborou com aquilo que mais sabia. E, juntos, eles montaram um tabuleiro, né? E esse tabuleiro contribuiu para a formatação do espiritismo no mundo. Daí a sua universalidade. Ficou interessante isso para você entender? Muito bom, né? E aí, continuando, né, no item 55, um último caráter da revelação espírita é que ressalta das condições próprias nas quais é feita. É que, apropriando-se sobre os fatos, ela é e só pode ser essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Por sua essência, ela contrai aliança com a ciência, que, expondo as leis da natureza e uma certa ordem de fatos, não pode ser contrária à vontade de Deus, o autor dessas leis. Então, as descobertas da ciência glorificam a Deus em lugar de rebaixá-los. Ela só destrói o que os homens tenham baseados em propostas erradas. Propostas erradas. Então, aí está. Aí está a excelência do espiritismo. Todo mundo contribuindo e todo mundo com caráter progressivo, né?
por isso a sua essência contrai aliança com a ciência e glorifica a Deus. Por quê? Faz cumprir a sua vontade. Né? O Espiritismo não se assenta, pois, em princípio absoluto, senão no que seja demonstrado com evidência ou que ressaia logicamente da observação, tocando em todos os ramos da economia social, ao qual presta o apoio das suas próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas que qualquer natureza que sejam chegados ao estado de verdade, práticas e saídas do domínio da utopia, sem o que ela se suicidaria. Cessando de ser o que é, mentiria a sua origem, a sua meta providencial. Então, nada que não tenha essa sustentação, né, da verdade, do apoio das leis naturais e da ciência, não vai para frente, acaba. Você pode observar isso, amigo e amiga, aí nas coisas que você já conhece aí da sua vida. É só você fazer uma análise. Aquilo que não se sustenta, que não vai à frente, é porque não tem a sustentação das leis naturais da vontade de Deus. Concorda comigo? Então, no nosso projeto, por exemplo, um projeto pessoal, às vezes ele não vai à frente porque não recebeu a outorga do Pai. Há que se amadurecer um pouquinho mais. Né? Então, o Espiritismo, marchando com o progresso, não será nunca extravasado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro sobre um ponto, ele se reformulará sobre este ponto. E se uma nova verdade se revela, ele aceita. Veja vocês que coisa impressionante que é isso, minha gente. É preciso falar sobre isso muito. Sabe por quê? Porque se o Espiritismo estiver errado em algum ponto, a ciência mostrar que está errado, automaticamente muda o conceito espírita. Agora, é preciso tomar cuidado, porque a ciência é uma ciência experimental ainda. Ela não é uma ciência definitiva, então não vai se mudando, né? Tem que esperar um pouco. Agora, se ela comprova um novo fato, aí passa a fazer parte do Espiritismo. Mas é preciso ter muito cuidado com isso, porque tem muita gente querendo reformular o Espiritismo a esmo ou a ermo. Não. Tem que esperar uma coisa ser consolidada. Vou dar um exemplo. A ciência diz assim, o Sol nasce a leste e põe a oeste. Verdade consolidada. Consolidada absolutamente. Agora, uma coisa assim, o Sol pode nascer no leste e morrer no oeste. Não, não é consolidado. O pode ser é achismo, é pesquisa ainda, é ensaio teórico ainda. Então, não, isso não faz parte. Aquilo que é ensaio, aquilo que é proposta ensaio, não é definitivo. Tem muita gente aqui que gosta, né, de querer mexer no Espiritismo. Então, eu quero que você guarde bem esse item 55 do capítulo 1 do livro A Gênese de Allan Kardec. Isso é fundamental para o seu progresso, a sua ação no movimento espírita. Para que você não fique escutando pessoas que não têm menor conhecimento disso aí e sai falando. Fundamente-se, tá? É o conselho que eu te dou. Eu me fundamento muito nesse item 55. Eu vou estudar mais à frente uma coisa aqui, num capítulo que virá à frente, eu vou estudar com vocês um fato que aconteceu comigo. Que um cientista quis derrubar aqui da Gênese uma afirmação de Allan Kardec. E nós pesquisamos. Eu pesquisei até a Universidade dos Estados Unidos para provar que ele estava errado, que a Kardec estava certo. Então tem que tomar cuidado, porque tem muita gente que fala coisas que não tem fundamento nenhum. Tá? Aí, continuando o nosso estudo, item 56 agora. Qual é a utilidade da doutrina moral dos espíritos, já que ela não é outra coisa mais do que a do Cristo? O homem tem ele necessidade de uma revelação e não pode encontrar nele mesmo tudo que lhe seja necessário para se conduzir? Pergunta de Kardec, e a resposta é a seguinte:
do ponto de vista moral, Deus tem, sem dúvida, dado ao homem um guia em sua consciência que ele diz: não faças a outrem o que tu não quiseres que te faça, que te lhe faça. A moral natural é certamente inscrita no coração dos homens, mas todos eles sabem ler essas morais? Essa moral, né? Não tem eles sempre menosprezado esses sábios preceitos que fizeram da moral do Cristo? Então a gente não tem ainda um avanço assim tão grandioso de nos tornarmos capazes de entender tudo. Por isso nós temos que ter ajudas. O que é um livro? Um livro é uma proposta, é uma ideia que a gente vai ler, vai pesquisar, vai ver se aquela ideia atinge, se eu concordo com aquela ideia. Se eu concordar, deixa o livro para lá. Se eu concordar, me ajudou. Então, dentro do projeto aí do Espiritismo, que trabalha a moral do Cristo, né? Trabalha toda essa relação nossa com o mundo, com o universo, então nós aprendemos muito. Nós nos consolidamos nesse aprendizado, se assim desejarmos. Okay? E aí, continuando aqui, nós vamos ainda no 56, como a praticam esses mesmos que a ensinam? Não está ela tornada uma letra morta, uma bela teoria, boa para os outros, não para si? Censurai-vos a um pai de repetir 10 vezes, 100 vezes a mesma instrução aos seus filhos, se eles não os aproveitam? Por que Deus faria menos que um pai de família? A espiritualidade respondendo, né? Ou o senhor Allan Kardec nas suas reflexões, a gente não sabe. Contudo, a coisa é essa, né? Tem que ter a repetição para espíritos ainda em projeto de despertamento consciencial. Então, a repetição torna o fato uma base sólida. Por isso que ele está dizendo, é preciso repetir para que isso se fundamente, né? Por que não enviaria Deus, né, de tempos em quando, entre os homens mensageiros especiais, encarregados de chamar a seus deveres e os de remeter pelo bom caminho quando eles se desviam, de abrir os olhos da inteligência àqueles que os tenham fechado, como homens, os mais avançados enviam missionários aos selvagens e aos bárbaros, né? E vamos lá na sequência, né? Os espíritos nos não ensinam outra moral senão a do Cristo, pela razão de que não há melhor. Mas então, a quem é bem o seu ensinamento? A quem é bom o seu ensinamento? Já que dizem apenas o que já sabemos? Poderia-se dizer igualmente da moral do Cristo, que foi ensinada há 500 anos antes dele por Sócrates e Platão, e em termos quase idênticos de todos os moralistas que repetem a mesma coisa, sobretudo os tons e sobre todas as formas. Pois bem, os espíritos vêm tão simplesmente aumentar o número dos moralistas, com a diferente de que, se manifestando por toda parte, eles se fazem entender tanto na cabana como no palácio, pelos ignorantes como por pessoas instruídas. Então, é uma coisa interessante, é um conjunto de pessoas nos ensinando a moral do Cristo, relembrando para quem já tinha estudado a moral do Cristo. É isso. Essa é a razão porque tantos espíritos falaram e repetiram tudo que já tinha sido dito por Jesus. Então, Sócrates e Platão prepararam o caminho, né, aqui no Ocidente. Veio Jesus, consolidou, e outros vêm sempre relembrando a todos nós essa moral explícita no Evangelho, implícita no Evangelho de Jesus. Ainda no 56, o que o ensinamento dos Espíritos ajunta à moral do Cristo é o conhecimento dos princípios, que reatam os mortos e os vivos, que completam as noções vagas que tinham dado da alma, de seu passado e de seu porvir, e que dão por sanção à sua doutrina as próprias leis da natureza. Com auxílio de novas luzes trazidas pelo Espiritismo e os Espíritos, o homem compreende a solidariedade que une todos os seres. A caridade e a fraternidade tornam-se uma necessidade social. Ele faz por convicção o que só fazia por dever e faz bem melhor, né? Então é isso. Porque o homem amadureceu, né? Então chegou o momento
de trazer uma nova forma de ensinar o homem. Então, por isso veio Allan Kardec, um pedagogo, um educador. Porque precisava de um educador. Agora, as almas já são espíritos que assentam para estudar, todos vão à escola. Antigamente isso não acontecia. Agora não, agora todos vão à escola, e já no século XIX, isto era muito evidenciado, né? Todos iam às escolas. Aqueles meninos que já podiam, que já tinham condições, iam para as escolas. Então, como é que você vai falar para espíritos que já estavam no projeto educativo formal social? Então, tinha que ser assim, com um projeto de pedagogia. Por isso, o senhor Allan Kardec veio fazer esse trabalho, pedagogo inato que ele era. Né? Isso é bom saber, né? Então, nós, hoje, somos espíritos, gente. Somos educandos. E não mais aqueles que saíram matando pessoas, aí, dando espadada nas pessoas, né? Cortando cabeça, sei lá. Nós passamos essa fase. Então, agora nós temos que ter um outro tratamento. Por isso, os espíritos vieram relembrar para nós. Muitas vezes nós já tínhamos ouvido isso, mas tínhamos esquecido. A evolução é assim. Né? Tudo que a gente pega, né, a gente guarda. Logo que os homens praticarem a moral do Cristo, então somente poderão dizer que não tem mais necessidade de moralistas, encarnados ou desencarnados. Mas nesse caso também Deus não mais os enviará. Então tem que chegar esse momento, né, da gente ter essa noção da moral do Cristo e vivenciar essa noção. No item 57, né, uma das questões das mais importantes entre as que estão colocadas no frontispício deste capítulo é essa. Qual a autoridade da revelação espírita, já que emana de seres cujas luzes são limitadas e que não são infalíveis? Olha que pergunta interessante, né? A resposta é essa, olha. A objeção seria levada a sério se esta revelação só consistisse nos ensinamentos dos espíritos. Se a devêssemos ter exclusivamente deles e aceitar de olhos fechados, ela se torna sem dúvida, ela se torna sem valor desde o instante que o homem a ela leva o concurso da sua inteligência e de seu julgamento. Que os espíritos se limitam a colocar sobre a via de deduções que podem tirar das observações dos fatos. Ora, as manifestações e suas inumeráveis variedades são fatos. O homem as estuda e procura-lhes a lei. É ajudado neste trabalho pelos espíritos de todas as ordens, que são, na maior parte das vezes, colaboradores do que mesmo reveladores no sentido usual do termo. Ele submete seus ditos ao controle da lógica e do bom senso. Desta maneira, ele se beneficia de conhecimentos especiais que devem à sua posição sem abdicar do uso da sua própria razão. Eu quero te perguntar uma coisa. Aí onde você participa, no seu centro espírita que você participa, não tem grupos de estudos? Isso é uma prática do centro espírita, tem que ter grupo de estudos, né? E você lá no grupo de estudo, você não está livre para opinar? Então, se você ler lá uma afirmativa qualquer de um dos autores espirituais, e você não concordar, você não tem o direito de discordar? Tem, com certeza. Por isso você está no grupo de estudos. Agora, é necessário que você entenda o seguinte, que uma vez você discordando, você tem que apresentar alguma coisa melhor. Senão é só discordância do achismo, ou levada pelo achismo. Então você pode discordar sim. Pode. Agora leva uma coisa melhor. Tem pessoas que falam que não existem colônias espirituais, que isso aí é da cabeça de André Luiz. Ok, seu direito. Ninguém vai te contestar por isso. Mas meu amigo ou minha amiga, coloca uma coisa melhor. Porque se não tiver colônia espiritual, nós vamos ficar vagando que nem alma penada, né? Assim, sem um lugar para ficar, sem uma referência. Então eu vou te fazer uma proposta. Você que está acostumado a dormir no seu quarto todas as noites, quando você acorda, você vê todo o seu móvel, né, os seus móveis ali, referenciando o quarto que você dorme sempre. Agora você vai viajar e vai ficar no hotel ou numa outra casa. Quando você acordar,
os móveis não são os mesmos, você sente um choque. Nem que seja por pouco tempo, você sente. Porque você não tem a referência daquilo que você está acostumado. Ora, vejam vocês, nós temos a referência deste mundo. Se nós desencarnarmos, não tivermos referência nenhuma, a gente se desespera, se desestrutura. Por isso as colônias espirituais existem, com referências mais ou menos do mundo físico. Então, meu amigo, é muito fácil a gente contestar. O difícil é a gente arrumar uma explicação lógica e sensata. Pensa isso aí, antes de contestar, né? Bom, os espíritos, não sendo outros, senão as almas dos homens, em se comunicando conosco, nós não escapamos de ser a humanidade, circunstância capital a se considerar. Os homens de gênio, que têm sido as bandeiras da humanidade, são, pois, saídos do mundo dos espíritos, como eles aí são, reentrantes em deixando a Terra. Desde então que os espíritos possam se comunicar com os homens, estes mesmos gênios podem lhe dar instruções sob a forma espiritual, como fazem sob a forma corpórea. Podem nos instruir após a sua morte, como eles o faziam durante sua vivência. Eles são invisíveis em vez de serem visíveis. Eis aí toda a diferença. Sua experiência e seu saber não devem ser menores, e sua palavra, como homem, de autoridade, ela não deve ter menos, porque eles estejam no mundo dos espíritos. Aqui a gente pode fazer uma reflexão seguinte. Então, nós temos que nos acostumar com o mundo dos invisíveis. Então, eles são os mesmos, eles falam, eles têm a mesma proposta, só a gente não os vê, mas sabe da proposta. Então, o que eu quero ver? A pessoa ou a proposta? Né? É isso que a gente tem que considerar. Eu quero ver o quê? Para mim é mais importante o quê? A presença escultural da pessoa ou a proposta que ela sempre teve e que está continuando com ela? Ou mesmo que ela modifique, que passe pelos padrões dele quando ele estava aqui. Então, nós estamos sendo inseridos e iniciados no projeto diferente, de ver com a mente e não apenas com os olhos físicos. Guarda isso. Isso é bom também, tá? O item 58. Mas não são somente os espíritos superiores que se manifestam, são também os espíritos de toda a ordem. E isto era necessário para nos iniciar no verdadeiro caráter do mundo espiritual, em nos mostrando sob todas as suas faces. Por aí, as relações entre o mundo visível e o mundo invisível estão mais íntimas. A conexão é mais evidente. Vemos mais claramente de onde nós viemos e para onde vamos. Tal é o objetivo essencial dessas manifestações. Todos os espíritos, em qualquer grau que estejam, chegado, né, nos ensinam, pois alguma coisa mais, como eles são mais ou menos esclarecidos, está em nós discernir o que haja neles de bom ou de mal, e de tirar o proveito que caiba em seus ensinamentos. Ora, todos, quaisquer que sejam, podem nos ensinar ou nos revelar coisas que ignoramos e que sem elas não saberíamos. É claro, minha gente, o espírito que está lá na espiritualidade, ele tem uma visão muito mais ampliada que a nossa. Então, eles podem nos ajudar mais, podem nos instruir com mais propriedade. Percebem como que isso é necessário, a gente ter esse entendimento? Porque, às vezes, tem essas perguntas, né? Mas como é que a gente vai entender? Como é que a gente vai aceitá-los? Pela essência do que eles falam. Foi assim que Kardec elaborou os livros espíritas. Observa-se o Espírito de Deus, como disse João, né? Então, ele fala uma coisa maravilhosa, eu vou dizer que ele é Satanás, que ele é demônio. Então, o demônio é maravilhoso, Satanás é excelente. Então, são conversas que nós não podemos admitir, né, no meio espírita. Não pode. Porque o espiritismo ele é todo fundamentado na ciência, na razão, na lógica, na justiça, na lei de Deus, na moral do Cristo. Como é que ele pode ser obra de Satanás, gente, de demônio? Não. Isso aí não.
Me permita pedir a você que tome cuidado se você fala isso. Tá? O item 59 agora. Né? Os grandes espíritos encarnados são individualidades poderosas sem contradições, mas cuja ação é restrita e necessariamente lenta a se propagar. Que apenas um dentre eles seja Elias ou Moisés, Sócrates ou Platão, quer vindo nesses últimos tempos revelar aos homens o estado do mundo espiritual. Quem teria provado a verdade de suas assertivas nesses tempos de ceticismo? Não teria ele sido visto como um sonhador ou um utopista? E, em admitindo que fosse em verdade absoluta, séculos se escoasse antes que suas ideias fossem aceitas pela massa. Então, minha gente, se esse povo viesse aqui de novo, né? Elias, Moisés, Sócrates, Platão, não seriam aceitos, não. Seriam visionários. Lá na academia, eles não seriam expulsos. Né? Porque estavam falando além da proposta acadêmica. Aí tem que mandar embora. Não é aceito, é deixado de lado. O homem é assim mesmo, por enquanto. Enquanto ele quiser manter o seu orgulho, está aí. Né? Deus, em sua sabedoria, não quis que fosse assim. Quis que o ensinamento fosse dado pelos próprios espíritos e não pelos encarnados, a fim de convencê-los de sua existência e que tivesse lugar simultaneamente por toda a Terra, quer para se propagar mais rapidamente, quer para que se encontrasse na coincidência de ensino uma prova da verdade, cada qual tendo assim os meios de se convencer por si próprios. Olha, a gente tem o cérebro, quando encarnado, né? Ele é maravilhoso, não resta dúvida, mas ele é limitador. Por isso nós encarnamos, para limitar um pouco as nossas percepções, para a gente poder viver uma vida que nos traga favorecimentos evolutivos. Então o cérebro limita um pouco. Os espíritos desencarnados estão mais amplos, estão com as percepções mais abertas. Então por isso que veio deles essa informação. Com a ajuda de encarnados, sim, mas os encarnados sendo orientados por eles. Allan Kardec perguntava muito aos espíritos. Concluía, se tivesse uma conclusão errada, como aconteceu uma vez, os espíritos o advertiam. Então, gente, é preciso entender dessas coisas. Né? Senão nós vamos ficar aqui sendo contraditores de uma verdade. Porque não é nada bom para nós. Porque a gente vai marcando isso no inconsciente, sabe? As contradições que nós colocamos, o eu não quero isso, eu não aceito isso, eu não penso que é assim, isso tudo sem uma resposta lógica, a mente pode nos viciar nesse ponto. Então eu posso pegar uma verdade e jogar fora. Porque eu estou viciado em contradizer sem explicar. Se eu contradigo, explico e sou aceito, a minha explicação é aceita, é lógica e justa, aí tudo bem. Mas se eu começar a fazer isso sempre, eu viro um contraditor que no futuro será ignorado por todos. Perderá a sua identidade, né, social de verdade. Tá? Aqui, né, os espíritos não vieram isentar o homem do trabalho, do estudo e das pesquisas. Eles não lhe ocasionam nenhuma ciência completamente feita sobre o que ele próprio possa concentrar. Eles o deixam às suas próprias forças. É o que sabem perfeitamente hoje os espíritas. Após longo tempo, a experiência tem demonstrado o erro de opinião que atribuía aos espíritos todo o saber e todo o conhecimento, e que era suficiente de se dirigir ao primeiro espírito vindo para conhecer todas as coisas. É preciso que a gente entenda, né, que a nossa pesquisa tem que acontecer. André Luiz, conversando com o mentor e aprendendo uma coisa lá, ele fala assim, por que a gente não fala isso para os homens com mais profundidade? Então o mentor diz assim, porque eles têm que aprender, eles têm que pesquisar. Senão não vale a pena. Se eu dou tudo pronto para eles, não vai ser legal. Então eles têm que pesquisar. Isso não isenta a gente das pesquisas, dos estudos. Por isso é que às vezes eu vejo médiums que não querem estudar, dizem que os espíritos resolvem o problema, não resolvem nada. Não é? O espírito vai procurar sempre o médium com mais condições, com mais conhecimentos,
para que ele possa se pronunciar. Agora, aquele médium que detesta estudar, que está aí ancorado numa preguiça, numa omissão, ele vai perdendo, né, a proximidade dos espíritos. Os espíritos superiores vão chegando espíritos atrasados, que vão enganando ele, porque ele não sabe que é espírito atrasado. Então é preciso estudar, é preciso pesquisar sempre. Estou falando de mediunidade, mas isso é em toda a área. Tá? Toda a área. Bom, ainda no item 60, saídos da humanidade, os espíritos são uma das faces. Como sobre a terra nada tem de superiores e de vulgares. Muitos o sabemos, pois cientificamente e filosoficamente, menos que certos homens. Eles dizem o que sabem, nem mais nem menos. Como entre os homens, os mais adiantados podem nos ensinar sobre mais coisas, dar-nos opiniões mais judiciosas que os atrasados. Pedir conselhos aos espíritos não é, pois, dedicar a poderes sobrenaturais, mas seus pares, aos próprios a quem se tenham endereçado em sua vida, a seus parentes, a seus amigos ou indivíduos mais esclarecidos que nós. Eis, pois, o que importa de se persuadir e o que ignorar os que não tenham estudado o Espiritismo, fazendo uma ideia completamente falsa sobre a natureza do mundo dos espíritos e das relações de além-túmulo. Você sabe, né, amigo e amiga, que houveram os espíritos batedores, né, antes da codificação, que alertaram as pessoas para o mundo espiritual. Aqui no condado de Hydesville, aqui nos Estados Unidos, não aconteceu isso? O espírito não ficava batendo lá até que a menina quis saber quem era. Tivemos também os projetos de mesas girantes nos salões de festas de Paris. Aquilo era comandado por espírito batedor, espírito brincalhão. Para que eles foram usados? Para chamar a atenção. O espírito superior não ia fazer aquilo. Então, eles foram usados. Quer dizer, eles também participaram, chamando a atenção. Então, isso tudo a gente tem que considerar. Ah, mas então quer dizer que espírito superior sabe? Não, não é isso não. Cada um com a sua contribuição. No momento certo, na hora certa. Muitos, aqui no livro Céu e Inferno, na segunda parte, você tem comunicações de suicidas, você tem comunicação de espíritos frívolos, você tem comunicações de espíritos medianos, de espíritos sábios, porque todos eles tinham que contribuir na formatação do espiritismo. Então não vamos aí pensar que o espiritismo só aceitou o espírito superior. Não. Nem o Senhor Jesus. Quem que ele chamou para o apostolado dele? Não foram pescadores? Mercadores? Foi. Gente simples. Não é? Então, o espiritismo segue a mesma linha. Agora, o que vale é a essência da mensagem, da proposta da ação. Aí que tem que ser analisado. Foi o que Kardec fez. Então, os espíritos batedores ajudaram muito, chamaram a atenção das pessoas que algo novo estava acontecendo, estava vindo à tona, que era preciso estudar. E aí estudaram e chegaram ao espiritismo. Olha que isso é importante saber, né? Qual é, pois, a utilidade dessas manifestações, ou, se o quisermos, dessa revelação, se os espíritos não sabem mais que nós, ou se eles não nos dizem tudo o que sabem, né? A princípio, como dissemos, eles se abstêm de nos dar o que possamos adquirir pelo trabalho. Temos que trabalhar, gente, temos que produzir, temos que estudar, né? Em segundo lugar, há coisas que não lhes é permitido revelar, porque nosso grau de adiantamento não o comporta. Mas eis à parte, as condições de nova existência estejam o ciclo das suas percepções. Veem o que viam sobre a terra, libertos dos entraves da matéria, deliberados dos cuidados da vida corpórea. Julgam as coisas de um ponto de vista mais elevado e, por isso mesmo, mais sadiamente. Sua perspicácia abrange um horizonte mais vasto. Compreendem seus erros, retificam suas ideias e se desembaraçam das presunções humanas. Mas são eles ainda espíritos que viveram na Terra, estão em aprimoramento, mas sabem muito mais do que nós. Têm condições muito maiores que nós para refletir sobre as leis de Deus. Né? Por isso, eles nos ajudaram. São Luís, Santo Agostinho, Paulo de Tarso,
Fenelon. Né? Então, todos eles e outros mais nos ajudaram muito, por causa das suas percepções mais avançadas. Agora, não adianta eles quererem falar de coisas muito profundas que a gente não ia entender. Então, eles falaram daquilo que nós podemos pegar e que a gente pode assimilar, né? E decodificar para a nossa vida. Entende? Isso que está sendo colocado aqui. Bom, é nisso que consiste a superioridade dos espíritos sobre a humanidade corpórea, e que seus conselhos podem estar tendo atenção a seu grau de progresso, mais judicioso e mais desinteressado que o dos encarnados. O meio no qual se encontram lhes permite, além disso, de nos iniciarmos nas coisas da vida futura, que ignoramos e que não podemos alcançar de onde estamos. Até este dia, o homem só tinha criado hipóteses sobre seu porvir. Eis porque suas crenças sobre este ponto têm estado repetidas em sistemas tão numerosos e tão divergentes, desde o negativismo até as fantásticas descrições do inferno e do paraíso. Então, eles nos iniciam numa nova etapa de conhecimentos. É isso que os espíritos fizeram e que a doutrina espírita está fazendo conosco. Né? Ainda temos muito que estudar o espiritismo. Muito, porque o que está no espiritismo é muito profundo. E seguirá essa profundidade. Sempre. Né? Atualmente, são as testemunhas oculares, os atores mesmo da vida de além-túmulo que vêm nos dizer o que eles sejam e que apenas poderiam fazer. Essas manifestações têm, pois, servido para nos fazer conhecer o mundo invisível que nos envolve e que não supunhamos. E este conhecimento apenas será de uma importância capital, supondo que os espíritos fossem capazes de nada ensinar a mais. Mas eles ensinaram, né, gente? Eles ensinaram, trouxeram informações preciosas e nós estamos aí tentando entender essas informações até hoje. E a ciência não disse que está errado. Então, nós recebemos a informação na medida certa da nossa necessidade. Concorda comigo? Se você for num país novo para você, rejeitaria os ensinamentos do mais humilde camponês que encontrasse? Recusaria indagar sobre o estado da rota porque ele é apenas um camponês? Você não esperaria certamente dele esclarecimento de uma alta envergadura? Mas tal como seja em sua esfera, ele poderá, sob certos pontos, passar em meios que não faria um sábio, o qual não conheça o país. Você tirará das suas indicações consequências que ele próprio não poderia tirar. Mas ele deixará de ser um instrumento útil para suas observações, não tendo ele servido senão para lhe fazer conhecer os costumes dos camponeses? Ele é igualmente semelhante aos espíritos, onde o menor nos ensina alguma coisa. Essa comparação que Kardec faz aqui é muito interessante. Né? Então, se você chega num lugar, você não conhece nada e pergunta a um camponês, ou uma pessoa mais simples, e ele vai te dar uma orientação segura. Mas ele não vai poder te falar das coisas maiores que se estudam ali. Mas nem por isso ele deixou de ser útil. Né? Ele não deixou de contribuir naquilo que você precisava. Certo? Bom, uma comparação vulgar fará ainda melhor compreender a situação. Coloca Allan Kardec. Então vamos lá. Um navio carregado de imigrantes parte para um outro destino, distante. Ele leva homens de todas as condições, parentes e amigos dos que ficaram. Sabe-se que este navio naufragou. Nenhum traço restou dele, nenhuma novidade chegou sobre sua sorte. Pensa-se que todos os viajantes pereceram, e o luto é de todas as famílias. Entretanto, a equipe toda inteira, sem exceção de um só homem, abordou uma terra desconhecida, terra abundante e fértil, onde todos vivem felizes sob um céu clemente, mas ignora-se. Ora, eis que um dia um outro navio a bordo dessa terra encontra aí todos os náufragos sãos e salvos. A feliz novidade se espalha com a rapidez de um clarão, cada qual se diz: nossos amigos não foram perdidos.
e rendem graças a Deus. Não podem se ver, mas correspondem-se. Eles trocam testemunhos de afeição, e esse que é a alegria sucede à tristeza. Né? Então, nós existimos, logo o nada não existe. Eis o que somos, eis o que vocês serão. O futuro está para vocês como para nós. Vocês marcham na treva e nós viemos clarear a rota. Nós viemos clarear a rota de vocês e lhes abrir a visão. Vocês iam ao acaso, nós lhes mostramos o alvo. A vida terrestre era tudo para vocês, porque nada viam além. Vimos lhes dizer, ele mostrando a vida espiritual. A vida terrestre não é nada. A sua vista se detinha na turma e nós lhes mostramos além um horizonte esplêndido. Não sabiam por que sofriam na terra. Agora, no sofrimento, veio a justiça de Deus. O bem tornava-se sem frutos aparentes para o porvir. De hoje em diante terá uma finalidade e será uma necessidade. A fraternidade era apenas uma bela teoria. E agora, esta senta-se sob uma lei da natureza. Olha que lindo esse texto, minha gente. Sob o império da crença que tudo acaba com a vida, a imensidão é vazia. O egoísmo reina como mestre entre vocês. E sua palavra de ordem é cada um por si. Com a clareza do futuro, os espaços intermináveis se povoam a infinito. O vazio e a solidão não são sem valor. A solidariedade reata todos os seres além a quem? Do túmulo. É o reino da caridade com lema, cada um por todos e todos por um. Enfim, ao termo da vida, vocês dizem um eterno adeus aos que lhes são caros. Agora dirão, até breve. Tá aí, meu amigo, que coisa bonita, que reflexão interessante. O Espiritismo abre para nós um fortalecimento, uma continuidade. As descontinuidades é que nos fazem sofrer. Né? O Espiritismo faz a continuidade, liga os pontos perdidos. Tá? Agora, Kardec, então, vai fazer um comentário aqui agora, né? Tais são, em resumo, os resultados da revelação nova. Ela veio satisfazer o vácuo criado pela incredulidade, levantar as coragens abatidas pela dúvida ou a perspectiva do nada, e dar a todas as coisas a razão de ser. Este resultado é ele, pois sem importância, porque os espíritos não vêm resolver os problemas da ciência, dar o saber aos ignorantes e aos preguiçosos, o meio de se enriquecer sem trabalho. Entretanto, os frutos que o homem deve recolher não são somente para a vida futura. Ele escolherá sobre a terra mesmo, pela transformação que estas novas crenças devam necessariamente operar sobre seu caráter, seus gostos, suas tendências e, por decorrência, sobre os hábitos e as relações sociais, colocando fim ao reino do egoísmo, do orgulho, da incredulidade, elas preparam o do bem, que é o reino de Deus. A revelação tem, pois, por objetivo de colocar o homem na posse de certas verdades que não poderiam adquirir por si próprios. E aí, em vista de ativar o progresso, essas verdades se cercam em geral, dos princípios fundamentais destinados a pôr sobre o seu caminho de buscas e não de a conduzir para os confins. São marcos que lhe mostram a meta, a ele a tarefa de estudá-los e de deduzir as aplicações. Longe de libertar do trabalho, são os novos elementos fornecidos à sua atividade. Daí que Emmanuel colocou que o Centro Espírita é a Universidade da Alma. Na universidade você aprende para depois realizar. Então o Espiritismo é isso. Nos ensina para que a gente possa realizar. Então ele vai sempre nos colocar em posições próprias para realizações futuras e presentes. Então ele é o nosso grande instrutor. Que a gente possa pensar assim, né? E que a gente possa elaborar melhor ainda, né? Bom, nós terminamos, né, o capítulo 1. Continuaremos no próximo estudo
o de número 6, com um novo capítulo que é sobre Deus. Então, faça a sua revisão, amigo e amiga, a Gênesis, capítulo 1, itens 54 a 62. Encerramos o capítulo 1 e no próximo capítulo iniciaremos sobre Deus, né? Informações sobre Deus. Então, minha gente, muito, muito, muito obrigado, né, por você estar aqui conosco nesse projeto de estudos do livro Gênesis. Estou muito gratificado e pedindo a Deus que nos dê força para continuar. E compartilhe esses estudos, né? Isso é importante você compartilhar. Se você gostou, é claro, né? E a gente vai ir junto, conversando, dialogando, e chegaremos lá. Olha, muito obrigado, um abraço a todos vocês e até o nosso próximo estudo, que é o de número 6, né, que é sobre Deus. Fiquem em paz. Foi incrível estudar com você. Te esperamos no próximo Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita.